Mortos não contam histórias. Olá, vizinho! Pode entrar. Seja muito bem-vindo, eu sou a Cassie e esse é o podcast Vizinhança Cruel, um podcast sobre o mundo do mistério e crimes, desafiando a fronteira entre o estranho e o conhecido, numa proposta artística que dialoga com o grotesco e o terror psicológico. Se a gente conversar sobre o caso de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar o que você desejar, nem se for um emoji, porque já me ajuda muito. É importante você me seguir nas redes sociais, porque eu estou diariamente postando casos e mais conteúdos lá, a partir de vídeos curtos. E também no TikTok, que eu vou começar a gravar lives, reagindo à série Vivendo com o Inimigo e desvendando casos com vocês. Bom, vocês também podem sugerir casos e vídeos relacionados ao terror, à arte ou qualquer outra coisa que você acha que combina com o canal, para crescer nossa vizinhança juntos. Recados dados, pega seu drink, não se esqueça de se sentir em casa, mas lembre-se que ela é dos gatos, e bora pro caso de hoje. Uma raiva feminina e acusações que nunca deveriam ter sido deixadas esfriar. Este caso se cedeu por anos e hoje vamos abordá-lo. Esse é o caso da Chelsea Parkins. Todos os sentimentos horríveis vieram à tona de uma só vez, e naquele momento ela decidiu. Estava na hora da vingança. Mas ela jogaria o jogo longo. Ela adicionou ele no Facebook. Eles conversaram de forma casual o tempo todo. Ele estava caindo diretamente na armadilha mortal de vingança cuidadosamente preparada por ela. Em 7 de setembro de 2025, um dos casos mais selvagens que eu já pesquisei finalmente chegou ao fim. E no segundo em que você digita o nome da Chelsea no Google, artigos sensacionalistas surgem por todos os lados. Jornalistas a rotularam como uma pornstar sem alma. Disseram que ela era selvagem, tatuada e vulgar e destruiu a vida e o legado de um doce e inocente pai de família. Mas é claro que aqui na Vizinhança Cruel a gente vê esse caso de uma forma um pouco diferente. Bom, se prepare. Sem mencionar o completo caos que se seguiu a esse assassinato. Um casal de idosos se vestindo de entregadores da UPS para atacar uma mulher. Uma perseguição policial em alta velocidade. E um desfecho que eu nem consigo mencionar sem antes dar um aviso do conteúdo que a gente vai falar aqui. Porque, embora esse seja um dos casos mais dramáticos e insanos que eu já vi, ele também é extremamente pesado e leva uma grande questão moral. Esse episódio aborda temas sensíveis, especialmente abuso sexual infantil, estupro, assassinato, indústria do sexo e suicídio. A sua descrição é altamente recomendada. Quem é Chelsea Parkins? Chelsea tinha cerca de 30 ou 31 anos quando tudo isso aconteceu. Ela nasceu na Virgínia em 1990. É difícil de encontrar informações detalhadas sobre a sua infância, na verdade, sobre a sua vida inteira antes do caso. Mas eu acho importante a gente procurar para humanizar a pessoa que a gente está falando, para não parecer algum personagem fictício de uma história que você já ouviu, sabe? E embora a gente descobriu algumas coisas sobre a descrição da Chelsea, tudo é bastante vago. Mas ainda assim é muito trágico a história. O que a gente sabe é profundamente trágico. Desde muito jovem, a Chelsea foi vítima do abuso mental, emocional e sexual. A gente não tem como saber por quem foi esse abuso, mas tem suspeita que tenha sido por dentro da família dela. Traumas assim, vividos tão cedo, costumam se manifestar de formas profundas na vida adulta. Dificuldade de manter relacionamentos saudáveis, medo de abandono, baixa autoestima, desconfiança constante. Durante a adolescência, a Chelsea encontrou um refúgio na música. Ela era uma garota alternativa. Ela amava rock, metal, punk, qualquer coisa que fosse pesada e barulhenta. Foi nesse meio que ela encontrou as pessoas que a compreendiam, outras crianças emo, góticas, alternativas que curtiam o mesmo tipo de música que ela, a mesma estética. Eles a entendiam melhor do que as crianças normais. E foi nessa época que ela conheceu o Matthew da Meyer. Matthew era um ano mais velho, mas também era da Virgínia. Teve uma infância aparentemente normal, com pais amorosos, principalmente a mãe dele, a Tommy Lynn. Ele era o típico filhinho da mamãe, sabe? Eles faziam parte do mesmo grupo alternativo na escola. Ele amava todas as mesmas bandas que ela. Ele tinha pins, broches e patches por todos os seus casacos. Ele tinha um cabelo super longo, que ele deixava crescer, e ele tocava guitarra. Mas após a formatura de 2009, eles seguiram caminhos diferentes. Matthew tentou a carreira na música e Chelsea entrou diretamente
para a Guarda Costeira dos Estados Unidos. Ela tinha 19 anos quando foi enviada para Houston, Texas, a quase 20 horas de distância de casa. Durante seu tempo na Guarda Costeira, colegas descreviam ela como estranha e insana. Curiosamente, não tem registros oficiais que conformem isso. Era mais como uma fofoca passada de boca a boca, sabe? E agora, seguindo caminhos tão drasticamente diferentes, eles perderam contato. A entrada de Chelsea nas Forças Armadas pareceu um pouco aleatória no começo, mas quando você realmente pensa sobre isso e pensa o que que é o militarismo, eles oferecem a alguém uma rotina, acomodação, refeições e estabilidade. Para alguém que teve uma infância difícil ou traumatizante, eu consigo entender por que que ela escolheria um trabalho que a tiraria do Estado, para longe da vida antiga e cuidaria dela. Foi isso que me levou a acreditar que o abuso poderia ter sido dentro da família dela. Claro, quero dizer novamente que eu não sei, mas só o conceito dela fugir de casa o mais rápido possível me faz pensar isso. Chelsea estava prestes a completar 19 anos quando foi designada pela primeira vez para Houston, Texas, uma viagem de 20 horas de carro onde ela cresceu, e seus colegas marinheiros não pareciam gostar muito dela no navio. Eles usavam palavras como bizarra e insana para descrevê-la. Mas por favor, né, gente, uma garota que é descrita como bizarra e insana é as melhores, elas são sempre muito mais divertidas. Mas eu tentei encontrar provas desses relatos dos homens de que ela era estranha e bizarra, mas a Chelsea nunca recebeu nenhuma advertência formal por nada disso. Não havia nenhum comportamento estranho no registro dela que pudéssemos encontrar. Então, qualquer comportamento bizarro provavelmente não era perigoso ou sequer tão sério, se não foi registrado. Quer dizer, obviamente a gente não conhece ela e a gente não tem como saber que tipo de interações ela tinha com todas essas pessoas no navio. Mas a maioria das pessoas a achavam maluca, doida, lunática, eram homens. História tão velha quanto o tempo, né, gente? Mulheres são psicóticas por terem sentimentos ou por se defenderem, ou por não agirem como os homens esperam. Talvez até o simples fato dela estar tão em minoria entre homens no navio tenha impactado a forma como ela se comportava ao redor deles. Porque, realisticamente, que mulher se sentiria segura e relaxada em uma sala cheia de homens? Apenas homens. Especialmente quando você leva em contato o que mulheres nas Forças Armadas realmente passam quando se trata de assédio e abuso. Um relatório de 2024 provou que a Guarda Costeira dos Estados Unidos tem um problema sistêmico quando se trata de abuso sexual contra as mulheres. Mais de 80 denunciantes vieram a público compartilhando suas expectativas de assédio verbal e físico e agressão por parte de seus colegas homens. As mulheres disseram que eram rotineiramente chamadas de prostitutas. Muitas delas chegaram a ser estupradas por colegas de trabalho com quem eram obrigadas a continuar trabalhando lado a lado. Nos raros casos que essas mulheres eram corajosas o suficiente para relatar os casos de assédio, de agressão e de estupro aos seus superiores, elas eram silenciadas. Membros seniores da equipe falharam em responsabilizar os homens. Na verdade, eles geralmente eram cúmplices ou até mesmo os próprios abusadores. Então, para piorar ainda mais as coisas, os homens que abusavam das mulheres, em primeiro lugar, dobravam a aposta. Com raiva de que a mulher denunciou eles, eles fariam 2 vezes pior com ela. Parece uma situação tão desesperadora ver tantas dessas mulheres, elas já não têm para onde ir, ninguém acredita nelas. Elas não têm ninguém cuidando delas, se importando com elas. E elas estão num mundo de homens sem aliado à vista. Enquanto Chelsea não parecia causar uma boa impressão nos homens ao seu redor, não posso dizer que eu tô surpresa. Ela era uma das meninas, ela era feminista e ela era alternativa. Então, sim, eu tenho certeza de que para os homens da guarda costeira, ela parecia bizarra e insana. Essas mulheres bizarras e insanas sempre saem por cima, porque a Chelsea realmente encontrou para si um namorado no navio. Um homem que um dia se tornaria seu marido. Ele foi mantido anônimo ao longo de todo esse caso, provavelmente porque ele ainda está ativo na guarda costeira dos Estados Unidos, mas ele não é uma parte enorme desse caso de qualquer forma. Então acho que tudo que você precisa saber é que ele e a Chelsea se apaixonaram perdidamente um pelo outro, então 3 anos após o início do serviço dela, Chelsea teria por volta de 22 anos e percebeu que queria sair. A guarda costeira dos Estados Unidos não era mais a carreira dos sonhos dela, se é que algum dia realmente foi. Então, em março de 2002, ela oficialmente saiu e acredito que o marido saiu com ela também. Eles se mudaram de volta para a cidade natal dela, na Virgínia, e se estabeleceram lá para que tenham certeza de que imaginaram que seria uma vida longa, tranquila e normal. Em 2 anos, eles estavam casados, tinham 2 bebês. Chelsea finalmente estava vivendo uma vida suave, calma e feliz, provavelmente pela primeira vez na sua vida.
Depois de uma infância traumática e um período difícil no militarismo, ela merecia essa era de deusa. Enquanto Chelsea havia vivido uma vida cheia de ambição, rotinas regimentadas e trabalho manual pesado, Matthew havia optado por total oposto. Ele formou uma banda, como eu disse, logo após se formar do ensino médio, mas, como cerca de 99% das bandas de ensino médio, ela desmoronou e fracassou. Ser artista é difícil. Não parecia que ele conseguia manter um emprego estável por muito tempo na vida adulta e ele começou a beber muito, tipo, muito mesmo. Ele havia se tornado pai, assim como a Chelsea, ele também tinha um filho com a namorada dele. Ele provavelmente também estava feliz e tranquilo, assim como a Chelsea estava com o parceiro dela. Mas a gente não ia estar aqui falando sobre isso se as coisas não tivessem dado terrivelmente errado para os dois. Então, onde começou esse declínio sombrio? Em março de 2017, já tinham se passado 8 anos desde que Matthew e Chelsea haviam se formado no ensino médio. Eles não tinham se visto durante todo esse tempo, pelo que sabemos. Nesse ponto, eles teriam por volta de 26, 27 anos, quando seus caminhos finalmente se cruzaram novamente em Virginia Beach. As circunstâncias do encontro deles na noite em questão foram mantidas em sigilo nos registros policiais, por qualquer motivo que seja. Então, na verdade, a gente não sabe por que ou como eles se cruzaram. Talvez tenha sido uma festa ou algo com clima de reunião escolar. Eu não vejo por que eles teriam se encontrado a sós, já que ambos tinham parceiros e pareciam estar muito felizes. E eles nunca foram realmente tão próximos na escola, assim. De qualquer forma, não sei. Eu acho que isso é uma possibilidade, embora eu esteja mais inclinada a pensar que foi algum tipo de festa, e você vai entender por que em breve. De qualquer forma, durante esse encontro em março de 2017, as coisas se tornaram um rumo realmente sombrio e no dia seguinte, a Chelsea faria um boletim de ocorrência acusando seu amigo de escola, Matthew, de tê-la estuprado. A polícia realizou investigações iniciais. Obviamente, Matthew foi contatado e ele admitiu à polícia que os dois haviam feito sexo durante a noite, mas ele insistiu que foi totalmente consensual. E como a gente sabe, é incrivelmente difícil para uma mulher provar em um tribunal que ela não foi uma participante consensual de um momento sexual. Se um homem confessa que teve relações sexuais com uma mulher, mas diz que foi consensual, isso se torna um argumento que ele disse, ela disse, e é quase impossível de resultar uma condenação. Por desespero da Chelsea, a polícia concluiu que simplesmente não havia provas suficientes para levar o caso adiante, e o caso de estupro dela foi arquivado. Isso a devastou completamente. Quer dizer, ela tinha acabado de passar por um dos ataques mais traumáticos que uma pessoa pode sofrer e foi levada a sentir que estava mentindo sobre isso. Esse episódio mudou Chelsea para sempre. Todos ao redor dela disseram que isso a corroeu por anos, sabendo que ele estava livre, sabendo que ele tinha sido impune por ter feito isso com ela. Mas ela era mãe, era esposa, tinha muita coisa em seu prato e toda uma vida pela frente. Então, ela tentou fechar essa caixa o melhor que pôde e seguir em frente. Mas sem que Chelsea soubesse, ela não era a única mulher a acusar o Matthew de tê-la estuprado. Havia uma segunda mulher. Não dá pra dizer exatamente quando, se foi antes ou depois do encontro com a Chelsea, mas foi mais ou menos naquela época que outra mulher denunciou Matthew à polícia. Oficiais que tiveram acesso aos dois relatos descreveram as acusações de Chelsea e as acusações dessa outra mulher como surpreendentemente semelhantes. Agora, nós não temos nenhum dos detalhes do caso da Chelsea, mas a gente tem alguns detalhes do caso dessa outra mulher, que acho que pode nos dar, assim, uma certa percepção do caso da Chelsea, se forem realmente tão semelhantes. A outra mulher alegou que havia adormecido ou desmaiado durante uma festa e acordou com Matthew a agredindo sexualmente. E foi isso que me levou a pensar que a Chelsea e o Matthew podem ter se cruzado em uma festa ou algo assim. Pelo menos em algum lugar que havia muito álcool, porque, como a gente sabe, ele bebia muito. Talvez o Matthew seja alguém que não conhece seus limites, talvez ele seja alguém que se transforma em uma pessoa completamente diferente quando bebe, mas nada disso justifica nada, né? Assim como no caso da Chelsea, as acusações dessa outra mulher também não foram adiante. Não haviam provas suficientes. Como se dois relatos surpreendentemente semelhantes sobre o mesmo homem já não começassem a parecer uma prova em si. Matthew conseguiu continuar vivendo sua vida ileso depois de duas mulheres chorando, preenchendo boletins de ocorrência. Ele foi em frente e teve um segundo bebê com a namorada. Mas a vidinha familiar feliz dele não durou para sempre. Eu não acho que eles tenham se separado, mas o Matthew se mudou 7 horas de distância da sua parceira e de seus 2 filhos para ir morar sozinho em Hudson, Ohio. Segundo um amigo, ele foi dar um rumo na sua vida,
Porque, pelo visto, para dar um rumo novo à vida, você precisa se mudar a horas de distância de seus 2 filhos incrivelmente pequenos, abandonar sua esposa para lidar sozinha com todo o peso da casa e da paternidade. Ele é muito corajoso, né. Não é como se ele tivesse se mudado para lá por algo, assim, específico, sabe. Não havia oferta de emprego, não havia projeto, não havia nenhum chamado maior que tivesse levado ele pra Hudson. Ele só queria um novo começo para ele. Eu me pergunto se isso teve algo a ver com as 2 acusações de contra ele na sua cidade natal, no seu estado natal. Chelsea e outra vítima haviam se apresentado com acusações surpreendentemente semelhantes contra Matthew. Nada foi feito a respeito. Ambas as mulheres foram forçadas a seguir com suas vidas, como se nada tivesse acontecido com elas. Durante esse tempo, a pandemia aconteceu. Fomos forçados a permanecer dentro dos limites de nossas 4 paredes por meses a fio. Com pouco o que fazer, as pessoas haviam pensamentos repetitivos durante esse período. A gente ficava mentalmente doente, por muito tempo sozinhos com os próprios pensamentos. Foi um período realmente difícil para muitas pessoas. As finanças estavam apertadas, todo mundo estava entediado, inquieto, sem esperança. E eu acredito que foi por volta desse período do lockdown que a Chelsea Perkins criou uma conta no OnlyFans. O OnlyFans estava bombando naquela época durante a pandemia, com mulheres ganhando milhares de dólares e indo ao TikTok para incentivar outras mulheres a fazer isso também. Chelsea usava o pseudônimo de Selena Savage, uma garota do rock, desganhada, em roupas reveladoras que obviamente tinham um conteúdo mais privado e íntimo por trás de um paywall, um pagamento. Esse é o elemento deste caso que é mais sensacionalizado e glamorizado, mas eu acho que muitas pessoas esquecem os motivos que levam muitas trabalhadoras do sexo à indústria, seja dificuldade financeira e pouquíssimas outras opções para conseguir sobreviver, outros motivos. Acho que o ponto que eu quero fazer é que é muito raramente empoderamento genuíno. As pessoas frequentemente assumem, pelo menos especulam, que qualquer pessoa na indústria do trabalho deve ter passado por abuso sexual na infância ou que algo traumático tenha acontecido mais tarde na vida. E como resultado disso, a vítima se tornou hipersexual. Sinceramente, embora seja um estereótipo injusto usado como arma contra essas mulheres, é uma reação muito real e um mecanismo de enfrentamento muito real adotado por sobreviventes, com montanhas de pesquisas e evidências para comprovar isso. Então, Chelsea se encaixava perfeitamente nesse caminho. Ela foi vítima de abuso sexual tanto na infância quanto na vida adulta. A gente vive numa sociedade onde o OnlyFans é normalizado, onde criadores continuam nos dizendo que fazer isso puramente porque querem e porque eles gostam. O que eu acredito que até exista alguns casos, mas apenas para modelos nas posições mais privilegiadas. Gente, o trabalho não tá apenas na internet e no OnlyFans. A maioria esmagadora das garotas que fazem isso já foram ou ainda são vítimas de abuso, que agora podem estar se colocando em posições vulneráveis como resultado de estarem dessensibilizadas por abusos passados. O principal motivo de eu estar dizendo tudo isso é apenas para reforçar o quanto que eu acho que o trauma da infância dela moldou o subconsciente dela e o comportamento como adulta. Isso mais tarde se tornou uma parte tão grande da defesa dela também, que acho que foi justo mencionar. Especialmente porque todo o relatório sobre a Chelsea, a estampa da página é como se ela fosse essa pornstar do OnlyFans. Mas a negligência de mencionar o abuso do infantil que ela sofreu, eles não falam. Mas enfim, ela esteve postando como Selena Savage por um tempo. Então, uma noite de fevereiro de 2021, ela estava rolando o Facebook quando foi sugerido ela um novo amigo. Era Matthew. O homem que ela havia tentado e tá tentando, sem sucesso, esquecer desde 2017. Ela imediatamente mandou mensagem para sua melhor amiga contando aquilo que tinha acabado de aparecer, dizendo que o quanto ela odiava ele, basicamente o quanto o rosto dele e o nome tinham acabado de disparar gatilhos nela. As duas, ela e a amiga, ficaram trocando mensagens, desabafando sobre ele, com a Chelsea dizendo que ele teria o que merecia algum dia. Mas aquela conversa privada com a amiga muito rapidamente evoluiu para algo mais sério. Até o final do mês, Chelsea já tinha adicionado Matthew como amigo e mandado uma mensagem privada para ele para se reconectar. Eu não tenho certeza se nem ela mesma sabia onde isso ia parar, mas aquela mensagem do Facebook foi provavelmente uma das DMs mais mortais já enviadas. Um plano rapidamente tomou forma na mente da Chelsea, se já não tivesse tomado antes. Se a polícia não ia fazer algo, ela mesma faria. Ela queria que ele pagasse pelo que ele tinha feito.
Ela queria que ele pagasse com a vida dele. Enquanto ela trocava mensagens em uma conversa muito casual com ele, apenas colocando a conversa em dia, ela começou simultaneamente a redigir uma nota de falsa que pretendia plantar no telefone dele e depois de matar. Essa mensagem seria enviada para a namorada dele e estava escrita assim: "Se você estiver lendo isso, é tarde demais. Sinto muito por eu ter batido em você e algumas garotas anos atrás. Eu sou uma pessoa de merda e paguei pelos meus pecados com sangue. Decidi deixar esse mundo cruel. Desculpa por não ter avisado antes." Nas DMs do Facebook, a Chelsea estava contando a Matthew sobre sua amiga tinha aberto recentemente um estúdio de tatuagem em Detroit, que ela iria para lá muito em breve para uma sessão. Como ela estaria dirigindo pela cidade de Ohio, ela disse que ela adoraria se encontrar com ele. Agora, esse homem de família muito dedicado e leal, esse pai de 2 filhos, marido que estava colocando a vida de volta nos trilhos, vai na oportunidade de se encontrar com essa modelo do OnlyFans em segredo e passar uma noite juntos. A gente não pode esquecer do ponto de vista dele, quão selvagem ele arriscar sair com uma mulher que o denunciou, com razão ou não, mas de qualquer forma, ele parecia bastante empolgado para encontrar a Selena Sabet. Então eles planejaram se encontrar 4 dias depois que a primeira mensagem foi enviada, e enquanto isso, a Chelsea postou uma atualização de status que dizia: "Mortos não contam histórias." A ideia de que Matthew poderia ter lido essa postagem e simplesmente passado por ela rolando a tela sem saber que ele era exatamente a pessoa que ela estava provocando e ameaçando é incrível. No dia 5 de março de 2021, a Chelsea estaria dirigindo para Ohio para encontrar o Matthew. Ela havia reservado um Airbnb para a noite. Ambos sabiam o que estava acontecendo. Ela tinha sido óbvia quanto ao tom sexual. Ela sabia que aquilo era o que faria ele topar. Certo. E ela estava certa. Funcionou. O senhor homem de família, Matthew, estava trabalhando em uma gráfica em Ohio e era bastante próximo de todos os seus colegas de trabalho, já que ele tinha se mudado para lá praticamente sem mais ninguém. Eles eram o único grupo de amigos dele. Ele tinha contado a todos os colegas de trabalho dele, a todos os amigos sobre a esposa e os filhos que estavam de volta em casa. E que naquela sexta-feira à noite, quando todos estavam fora tomando bebida depois do trabalho, ele contou a eles que estava prestes a ir trair a esposa com essa modelo gótica do OnlyFans que ele conhecia desde o ensino médio. Às 6 horas, o telefone do Matthew vibrou com uma mensagem da Chelsea. Ela havia chegado do lado de fora para buscá-lo. Ele se despediu animadamente de todos e se preparou para sair. Sem que ele soubesse, a noite para o Chelsea era muito mais do que apenas uma festa do pijama. Tinha muito mais na bolsa da Chelsea do que escovas de dente e travesseiros. Ela tinha levado uma arma, a menor da coleção dela, a mais discreta, aquela com a qual ela ia matar ele. O supervisor de Matthew acompanhou até fora para dar uma espiada na garota gostosa do OnlyFans que o colega do trabalho nerd tinha conseguido pegar, e ele a viu esperando por ele em um seu carro Smart branco. Era o carro Smart branco do marido dela, com placas da Virgínia e um adesivo de guarda costeira. Os dois partiram dirigindo a noite adentro, indo direto para o Airbnb, mas parando no caminho para comprar cigarros. Eles finalmente chegaram lá, era 8 horas. Eles deixaram as bolsas no apartamento e depois foram até uma loja local comprar um sanduíche para o jantar. E agora, de volta ao Airbnb, eles passariam o resto da noite sozinhos, juntos. As portas estavam trancadas. Não havia câmeras, nenhuma mensagem enviada para fora que sugerisse o que estava acontecendo dentro daquelas 4 paredes. Ninguém realmente sabe ao certo, mas a gente sabe que eles se envolveram em algum tipo de atividade sexual com base em evidências forenses posteriores. Não sabemos exatamente o que aconteceu e parece estranho especular sobre isso, tipo, até onde eles foram, então é isso. Mas durante a pesquisa do caso, dá pra notar, muitas pessoas questionando se ela realmente o odiava tanto, porque por que ela se envolveria com ele novamente. Mas eu não sei, eu realmente não acho isso tão absurdo no caso do que tá acontecendo. Provavelmente fazia parte do plano dela, né, de uma forma ou de outra, seja pra ganhar a confiança dele ou algo assim. Ou talvez tenha sido até algum tipo de jogada de poder, porque o último encontro que eles já tinham feito, né, que eles tiveram, foi não consensual pra ela e ela era impotente para impedir. Talvez ela quisesse sentir no controle dele sexualmente pra sentir que tinha recuperado algo que havia perdido da primeira vez. Ou talvez ela tinha feito sexo com ele pra se lembrar daquela noite que agora estava prestes a se vingar. Eu não sei. Especulações. Podem haver muitas razões.
tantos fatores. Até mesmo o simples fato dela ser tão profundamente traumatizada quando se trata de sexo poderia ser explicação suficiente só por isso. Então, antes de dormir aquela noite, Chelsea mandou mensagem para sua amiga tatuadora, dizendo que havia feito uma parada rápida, mas que ainda havia tudo certo para a sessão do dia seguinte. Ela também postou uma foto dela mesma no Airbnb, em sua conta do Twitter e, a partir desse ponto, há silêncio até a manhã seguinte, que foi o dia 6 de março. Às 8h30, Matthew pegou o telefone para mandar mensagem para a namorada dizendo que iria passar para dar um pouco de plasma antes de vê-la para as crianças. Ele iria doar plasma. Uma desculpa completamente aleatória, porque ele não foi doar plasma nenhum. Ele nem chegou perto disso. A namorada dele, com certeza, conseguiu perceber que alguma coisa errada estava acontecendo. Não sei exatamente como, a intuição da mulher é. Não dá pra saber exatamente o que ele disse a ela, mas eu acho que ele disse alguma coisa sobre encontrar Chelsea. Na verdade, com base nos trechos das mensagens de textos que foi divulgado, que a gente tem, ele mandou uma mensagem dizendo: "Não fique chateada, eu não dormi com ela". O que é uma mentira. Mas enfim, ele mais tarde mandou outra mensagem pra namorada dele dizendo: "Acho que você não sente minha falta e aposto que está brava comigo". Odeio caras assim, manipulação total. Eu não sei se a namorada dele respondeu a isso, mas logo ele enviou outra mensagem que dizia: "Bem, eu irritei essa garota de qualquer forma, então eu espero que você esteja feliz". Nessas mensagens, ele tá admitindo que irritou a Chelsea. Mas o que que ele tinha feito? Bom, além da coisa óbvia de anos atrás, será que ele tinha sido agressivo com ela novamente? Talvez na manhã seguinte, Chelsea tenha começado a agir de forma mais fria e distante, sabendo que o plano de assassinato dela estava prestes a acontecer algumas horas dali e se tornar realidade. Também podemos só parar um minuto para refletir sobre essas mensagens e sobre como esse homem fala com a esposa, que, aliás, é a mãe dos filhos dele. Esse é o mesmo homem que a imprensa exaltou como um homem de família dedicado. Está falando com ela como se ela fosse um pedaço de merda. Mas enfim, por volta das 9, o Matthew e a Chelsea estavam se preparando para sair. Parece que eles tinham decidido fazer uma trilha naquela manhã, porque eles começaram a pesquisar direções para a Terra Vista Natural Study Area, que é como uma enorme reserva natural ali perto. Aparentemente é um lugar realmente bonito, cheio de áreas arborizadas, lagos para pescas e há também um cemitério lá no fundo. Um pouco assustador. Há várias trilhas para caminhadas para trilheiros de diferentes níveis de habilidade. Algumas delas ficam bem fora do caminho principal e estão bastante isoladas. Na verdade, como a trilha que leva ao cemitério, por exemplo, ela é muito protegida, coberta por várias árvores altas, então não é muita gente que entra nessa parte, que é exatamente por isso que se tornou o local perfeito para Chelsea atrair Matthew e executar o plano dela. Às 9h45, eles chegaram ao estacionamento da reserva natural. As câmeras de segurança registraram o carro Smart branco estacionando, os dois descendo e seguindo por uma trilha. Matthew enviou sua última mensagem de texto para a namorada às 10h29. Possivelmente depois de um longo período de silêncio ou respostas curtas e secas, ele simplesmente disse: "Ok, te vejo daqui a pouco". E essa seria a última mensagem de texto que ele enviaria. Matthew e Chelsea caminharam sozinhos por pelo menos 1h30, quase 2 horas, e eu fico imaginando qual que seria a conversa que eles tiveram durante todo esse tempo. Enfim, Matthew totalmente alheio, a Chelsea estava com a arma no bolso, sabendo exatamente como aquilo ia terminar. Entre as 11h30 e 11h50 daquela manhã, a Chelsea determinou que eles estavam fundo o suficiente na mata para que ela pudesse disparar a arma com relativa privacidade, e com sorte, ninguém ouviria. Ela esperou até que Matthew estivesse de costas, puxou a arma e atirou na parte de trás da cabeça dele, com um único disparo em estilo de execução. Matthew morreu instantaneamente. Ele tinha 31 anos de idade, deixou para trás uma esposa e 2 filhos pequenos. E você acreditaria se eu dissesse que ele não seria o único membro da família a perder a vida nesse caso? Na verdade, ele foi apenas o primeiro de 3 a serem baleados nesse caso. Mas eu tô me adiantando um pouco. Essa parte da floresta que a Chelsea havia escolhido não era, na verdade, tão privada e isolada quando ela inicialmente pensava, porque acabou acontecendo de um casal que caminhava por perto ter ouvido o disparo claramente. Aquilo os assustou o suficiente para que eles dessem meia volta e corressem para fora do parque. Chelsea fez exatamente a mesma coisa, em pânico. Ela até esqueceu de colocar a nota
ela tinha escrito no celular do Matthew. Ela sabia que ela não podia ser vista na cena do crime, então ela começou a andar rapidamente pelo caminho que ela tinha vindo, mas ela acabou se perdendo nas trilhas a ponto de precisar pedir direções a um casal de trilheiros que estavam por ali. Quando finalmente chegou ao estacionamento, ela pegou o carro dela e foi dirigindo ao compromisso da tatuagem como planejado, como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse acabado de se tornar uma. Antes de sair, ela apagou todas as mensagens do Facebook com Matthew e o removeu como amigo. Então, por volta da 1 hora, ela já estava dirigindo rumo a Michigan, para o estúdio de tatuagem da amiga dela, o Family Inc. Quando ela chegou lá, ela fez a tatuagem, o artista disse que Chelsea parecia totalmente normal. E até postou no Instagram sobre o compromisso, mas mais tarde naquela noite, dizendo: "Que fim de semana incrível que eu tive, recebi um pouco de bênção da querida no novo estúdio incrível dela, tão orgulhosa." No dia seguinte, a Chelsea dirigiu as 300 milhas de volta para a Virgínia e, novamente, quando ela chegou lá, seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. O marido dela não fazia ideia de que ela tinha acabado de cometer um. E quando estava de volta em casa, Chelsea apagou do celular aquelas notas de suicídio que ela havia digitado. Enquanto isso, a esposa de Matthew começou a ficar preocupada depois que ele nunca mais voltou do suposto compromisso de doação de plasma. Ela ligava e mandava mensagens, mas nada era entregue. Ela ligou para todo mundo da vida deles, ninguém sabia de nada. Até que 3 dias depois veio a atualização. Em 9 de março de 2021, o corpo do marido havia sido descoberto por um grupo de trilheiros. Ele havia sido baleado a queima-roupa na parte de trás da cabeça. Inicialmente, a polícia teorizou que aquele poderia ter sido um suicídio, mas, como eu disse, o tiro entrou na parte de trás da cabeça do Matthew. Então, quem que atira em si mesmo pelas costas? Tenho certeza que já aconteceu antes, mas é bem estranho, né? Uma posição bem estranha. Um ferimento de bala na parte de trás da cabeça é muito mais provável de ter sido causado por outra pessoa. Isso foi suficiente para que o corpo de Matthew fosse enviado para a autópsia, especificamente para calcular o posicionamento, o ângulo e a trajetória do projétil. Quando os resultados chegaram, ficou claro que ele não poderia, de forma alguma, ter disparado a arma nele mesmo. O caso foi oficialmente declarado como um homicídio e o assassino ainda estava solto. A autópsia também revelou que Matthew provavelmente havia sido uma mulher, porque havia evidência de um encontro muito recente e vários elementos da perícia. Havia DNA feminino sobre as unhas dele, o mesmo DNA feminino em seus pelos pubianos, e essas coisas apenas comprovavam o encontro que aconteceu. A mulher ainda não havia sido identificada, mas também foi encontrada uma garrafa de água na cena do crime, sugerindo que ela estivesse ali com ele na floresta quando ele foi baleado. Então a polícia reuniu todas as imagens dos estacionamentos ao redor da reserva natural para ver se conseguiriam identificar Matthew chegando e entrando nas trilhas. Se ele tivesse chegado acompanhado de uma mulher, eles teriam sua suspeita. Enquanto isso, todos os colegas de trabalho dele foram contatados e interrogados, porque lembre-se, o supervisor dele havia até caminhado com ele até o carro naquela noite para dar uma espiadinha no encontro dele. Para fins da investigação, foi uma sorte enorme que ele tinha feito isso, porque ele conseguiu dizer à polícia que eles deveriam procurar um Smart branco e uma garota de aparência gótica com cabelo escuro, e com certeza foi exatamente isso que apareceu nas imagens do estacionamento. A polícia conseguiu rastrear o Smart branco até o marido da Chelsea na vizinha, porque o carro era dele, como eu disse. Então, obviamente, não era ele que estava dirigindo e não era ele que aparecia na cena. Então, rapidamente ficou determinado que a mulher gótica nas imagens provavelmente era a esposa dele, a Chelsea Parkins. E assim, em 17 de março de 2021, a polícia iniciou vigilância na casa da Chelsea, na Virgínia, agora que eles sabiam o que havia acontecido, né? Sabiam. Eles fizeram um apelo para que qualquer pessoa que estivesse caminhando pelas trilhas naquele dia se apresentasse para prestar depoimento. E o casal que a Chelsea tinha se trombado quando ela estava fugindo, decidiu prestar queixas. E o casal que escutou os tiros decidiram ir atrás porque eles achavam que eles precisavam saber o que estava acontecendo, o que estava escondendo lá e por que essa menina estava correndo. A Chelsea sempre posava com armas no OnlyFans para passar essa imagem sombria e perigosa, mas ela acabou se revelando uma verdadeira colecionadora. Eles apreenderam 3 pistolas, uma Glock e 2 Springfield Armory, que são um tipo de pistola. Também confiscaram o celular dela ao mesmo tempo para poder examinar mensagens e históricos de busca. E para completar, coletaram uma amostra de DNA que poderia ser comparada com as evidências da cena do crime.
Eles sabiam que isso seria a prova decisiva para selar oficialmente o caso. E você acha que isso aconteceria rapidamente, né? A gente tá nos anos de 2020, então ia ser rápido. Mas não. Isso havia levado meses para se concretizar e para fazer uma prisão que fosse efetuada. Eu acho que houve alguns fatores nesse atraso, sendo o principal o fato de que a as cidades eram longes, e o crime aconteceu em Ohio, e a Chelsea morava em Virgínia. Então é muita papelada, muitos equipamentos diferentes, muita comunicação atrasada entre os departamentos. Há também a chance que os departamentos de polícia estivessem lidando com um enorme acúmulo de trabalho por causa da Covid, então provavelmente eles estavam sobrecarregados. E talvez, além de tudo isso, eles simplesmente não a consideraram um risco de fuga. Ela parecia relativamente cooperativa, entregou o celular para a investigação e tudo mais. Vivendo em casa, cuidando de seus 2 filhos, ela não dava a impressão de que tentaria fugir ou desaparecer. Tudo isso significou que, desde o dia em que ela cometeu o crime, Chelsea permaneceria uma mulher livre por 9 meses inteiro antes de qualquer tipo de prisão fosse feita. Voltando ao caso. Durante esse tempo, o caso tomou um rumo mental completamente inesperado. E eu também não esperava por isso, e eu sinto que nenhum de vocês vai esperar por isso também. Desde a notícia do assassinato de Matthew, a mãe dele, Tommy Lynn, de 54 anos, obviamente não estava bem. E isso é para dizer pouco, a ponto de estar perdendo a cabeça, conduzindo a própria investigação dela amadora e se tornando profundamente obcecada em fazer justiça pelo seu filho. Ela mal comia, mal cuidava de si mesma, ela estava completamente consumida em encontrar o assassino do seu filho. Então ela acreditava que a polícia não estava fazendo um trabalho bom o suficiente para resolver esse caso. Todos ao redor da Tommy estavam ficando cada vez mais preocupados com o bem-estar dela, mas ela simplesmente não conseguia sair disso. Não importava o que custasse, quantas pessoas tentassem ajudá-la. Em novembro de 2021, 8 meses após o assassinato do filho, a Tommy acreditava que ela tinha solucionado o caso, com a ajuda de investigadores particulares, contatos e atualizações da própria polícia. A Tommy conseguiu obter mais ou menos metade da história, e isso era que o assassino tinha que ser uma mulher previamente conectada a Matthew. Depois de muita reflexão e investigação, ela achou que sabia exatamente qual mulher era essa. Então ela começou a planejar como ela ia vingar o filho e trazer justiça a essa mulher. Durante todas as investigações amadoras, o marido da Tommy, o John, estava do lado dela. Ele reconhecia que aquilo não era saudável, mas ele se sentia impotente para impedir a esposa quando ela estava tão apaixonada por algo que ambos queriam respostas. Então, quando a Tommy chegou até ele com um plano, ele concordou em levá-lo adiante. E eu acho que você não tá pronto pro quão insano vai ser agora, vai continuar essa história. A Tommy decidiu que os dois se vestiriam como entregadores da UPS e entregariam um pacote falso na casa da suspeita. Só que não seria um pacote de verdade. Tommy estaria segurando uma arma logo atrás do pacote e no segundo que a pessoa abrisse a porta, ela atiraria através do pacote e mataria essa do filho dela. O plano era que o Joe fosse o motorista de fuga, então ele ficaria esperando o carro enquanto Tommy executava seu próprio plano de assassinato por vingança. Então ele aceleraria noite adentro na tentativa de escapar impune do crime de vingança. O plano foi colocado em prática em 5 de novembro. A Tommy e o John, dois avós, vestiam seus uniformes da UPS, que eles tinham comprado online provavelmente, e entraram no carro para fazer a viagem de 4 horas até o nordeste de Washington. Gente, o uniforme da UPS, United Parcel Service, em português, é o conjunto de vestimentas padrão dos entregadores de lá. Então, eles chegaram à casa da mulher por volta das 9h25 e quando eles chegaram lá, tudo começou a parecer real. John insistiu que deveria ir até a casa com a Tommy. Ele queria estar do lado dela quando ela realizasse o ápice de todos aqueles meses de insanidade. Mas ela insistiu que ele ficasse no carro para ser um motorista de fuga eficaz. Então, sozinha, Tommy Lynn caminhou até a entrada da casa da mulher. Ela bateu a porta, segurando nervosamente o pacote e a arma, mas ninguém respondeu. A casa não estava vazia, no entanto. Dentro dela
estava uma mulher de 30 anos que não veio atender a primeira batida. E, honestamente, eu não culpo ela. Eu não recebo entregas tão tarde assim, então algo deveria ter parecido estranho pra ela. Aí a Tommy bateu na porta de novo, falando que era a UPS, para que a mulher que estava lá dentro não achasse que a pessoa na porta fosse uma ameaça. Então a mulher achou que estava tudo bem para atender a porta, e ela foi até a porta e abriu. E ela viu uma senhora doce com boné da UPS sorrindo para ela. Tommy Lynn não perdeu tempo. Com o dedo no gatilho, ela atirou 2 vezes no abdômen da mulher, então correu de volta pro carro para fugir com o marido. Tá, gente, agora eu acho que vocês já devem ter percebido isso ou suspeitado, mas a mulher que a Tommy acabou de atirar não era a Chelsea. Não era a do seu filho, mas uma mulher inocente que não tinha absolutamente nada a ver com esse caso. Mas, graças a Deus, o parceiro dessa mulher estava em casa com ela no momento do ataque, porque ele ouviu o tiro, correu até ela, correu imediatamente até ela e conseguiu ligar para o 999 e chamar uma ambulância rápido. Rápido o suficiente para que, de alguma forma, em um verdadeiro milagre, salvar a vida dela. Ela foi levada às pressas para o hospital com ferimentos que ameaçavam sua vida. As chances de sobrevivência a 2 tiros no abdômen seriam extremamente baixos. E ainda menos se o parceiro não estivesse em casa naquele momento para chamar ajuda imediata. Se ela estivesse sozinha naquela noite, naquela casa, as chances são que ela teria Tommy Lynn teria se tornado uma. A polícia foi chamada também imediatamente e, obviamente, isso se tornou uma prioridade máxima. Eles tinham uma tentativa de homicídio, um atirador em fuga e uma descrição muito clara dos suspeitos, incluindo o veículo. Em poucas horas, o carro da Tommy e do John foi localizado e quando a polícia chegou tentou realizar a abordagem, uma perseguição em alta velocidade se iniciou. Eventualmente, o veículo saiu da estrada e parou. Quando os policiais se aproximaram do carro, eles encontraram o John vivo, mas a Tommy havia tirado a própria vida com a mesma arma usada no ataque. Ela morreu no local. O John foi preso imediatamente acusado do seu papel no crime. Mais tarde, ele foi acusado de tentativa de homicídio em primeiro grau, conspiração para cometer homicídio e outros crimes relacionados. O caso chocou completamente todos os envolvidos, especialmente quando se tornou claro que a mulher baleada não tinha nada a ver com a situação. Enquanto isso, então, o caso original do assassinato de Matthew continuava avançando lentamente. Meses depois, resultados do DNA finalmente voltaram e confirmaram que a polícia já suspeitava. O DNA feminino encontrado no corpo de Matthew, na garrafa de água e na cena do crime correspondia perfeitamente ao de Chelsea. Em dezembro de 2021, cerca de 10 meses depois de ela ter realmente matado o homem, Chelsea Perkins foi presa e acusada pelo assassinato de Matthew. As provas contra ela eram esmagadoras. Testemunhas a viram, o carro dela aparece nas câmeras, o DNA dela estava no corpo dele na cena do crime. Eles encontraram as mensagens apagadas entre os dois, planejando se encontrar, e eles até encontraram a falsa nota de que ela havia redigido no celular dela, mas ela esqueceu de colocar no celular dele e depois apagou. Mas, gente, a polícia tem seus jeitos de encontrar coisas apagadas, né? Mas, apesar de quão óbvia era a culpa dela, Chelsea decidiu não se declarar culpada. Ela, de fato, rejeitou um acordo judicial. O que é bem insano, eu diria. Não sei o que ela achou que ia acontecer, ela nem tentou, assim, tanto assim, encobrir as coisas que ela fez. Se ela tivesse aceitado o acordo, teria pegado cerca de 30 anos de prisão. Ou um pouco menos, o que significaria que ela seria uma mulher livre por volta dos seus 60 e poucos anos. Isso é o melhor acordo que ela poderia conseguir nessa situação. Mas como ela rejeitou esse caso, teria agora que ir para o julgamento. E a Chelsea estava olhando para a possibilidade de prisão perpétua ou até mesmo pena de morte se fosse considerada culpada. Ela rejeitou o acordo, insistindo que não era culpada do assassinato. Ela admitiu que sim, mas argumentou que não era culpada do assassinato porque tentou em legítima defesa.
Isso ia ser quase impossível de sustentar e, honestamente, uma decisão bem estúpida se me pedir se eu puder opinar sobre isso. Quem que era a equipe jurídica dela, tipo? E vale lembrar que as circunstâncias que ela atirou nele foi durante uma trilha onde ela já havia levado uma arma previamente. Então, claramente, havia intenção de. Ela não fala de nenhum tipo de luta ou ataque, não parece que ele tentou machucá-la ou atacá-la de qualquer forma naquele dia. Ela não tinha ferimentos de legítima defesa após o confronto, sem mencionar a nota de vídeo pré-escrita. Gente, você tem algo que prova a premeditação e intenção de fugir de é isso, né? Eu realmente não sei aonde as opiniões de todo mundo sobre esse caso se situa, e eu tô muito ansiosa pra saber o que vocês acham sobre esse caso, sobre toda essa artimanhas que aconteceram e sobre esse episódio. Então, por favor, comentem, se manifestem, porque eu acredito que é um caso muito, muito controverso. Mas que eu posso dizer que a mídia se posicionou. Esse foi o caso mais sexista, misógino, frustrante pra caralho que eu já tive que pesquisar. E como eu mencionei antes, a narrativa que a imprensa trouxe pra esse caso foi que ela era uma estrela pornô escandalosa e sem alma que assassinou um homem de família inocente e dedicado. Bom, se vocês quiserem mais casos em relação a abuso dessa maneira que aconteceram contra as mulheres, eu acho que uma conversa muito importante da gente continuar tendo, comenta aí que eu posso trazer mais casos também, como o caso da Cíntia, que foi vítima de tráfico humano e abuso infantil e foi presa por matar o seu abusador. Muito obrigada se você assistiu até aqui do episódio de hoje. Eu sei que foi um episódio longo e eu acho que eu vou dividir em 2 partes. Então, se você viu até a segunda parte, muito obrigada também. E eu vou deixar as fontes das minhas pesquisas aqui na descrição, porque eu acho importante para também dar crédito às pessoas que pesquisaram e que eu usei as pesquisas deles. Gente, por favor, eu tenho uma webnovela chamada Vizinhança do Medo, é um terror psicológico. Ajudem uma artista e vai lá assistir, eu garanto que é muito interessante. E logo logo vai ter mais episódios, tá? Então é isso, até a próxima.